Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para nossas reflexões das 5 questões da lição de número 12, perseverando na fé. A primeira reflexão, a primeira questão para a nossa reflexão: qual é o conceito bíblico de perseverança? Qual o conceito bíblico de perseverança? Perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir. Então, o conceito bíblico para a perseverança é o mesmo que você permanecer na fé, resistir, estar sempre firme nessa fé. Em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Então, como cristãos, precisamos perseverar nesta fé, mesmo com as aflições, mesmo com as angústias, mesmo com os problemas, mesmo com as perseguições, mas permanecer nesta fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo passou por todas essas barreiras. Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Era como fosse como Paulo tivesse passado, ou ele passou também por tentações, por aflições, por angústia, por provações, por perseguições, mas ele venceu. Ele combateu, ele lutou, e ele chamou isso de bom combate, boa luta, porque ele guardou a fé até o fim dos seus últimos dias. Em Atos 14, 22, ele injeta ânimo na igreja, quando ele disse assim, ele confirma os ânimos dos discípulos, exortando a eles permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, em Atos 14, 22, ele injeta esta fé, ele fala desta fé, para que os irmãos permaneçam nesta fé, vencendo tribulações, porque por muitas tribulações é que nos convém entrar no reino dos céus. Aponte alguns meios que promove, alguns meios promotores de perseverança. Então nós temos aqui alguns meios. Cultivar a vida de oração. Então nós precisamos sempre cultivar uma vida de oração. Sempre estarmos em oração, buscando a Deus em nossa casa, na igreja, enfim, sempre orando, cultivando esta vida de oração, tendo essa comunicação, esta conversa com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Submeter-se ao senhorio de Cristo no enfrentamento das provações. Quando você estiver passando por provações, ou se você estiver passando por provações, por dificuldades, submeta ao senhorio de Cristo, ou seja, saiba que Cristo é maior do que os problemas que você está enfrentando. Cristo é maior do que as dificuldades, do que as adversidades, do que as tribulações que você enfrenta. Então, submeta a este senhorio de Cristo. Manter o coração e a mente protegidos sob o escudo da fé, para desfazer as investidas de Satanás. Então mantenha o seu coração protegido com a palavra de Deus. Mantenha a sua mente protegida com a palavra de Deus. O escudo, use o escudo da fé. E vença as investidas do diabo que quer destruir a vida espiritual daqueles que caminham em busca do reino celestial. Cultivar a humildade que livra da queda e do tropeço. Seja humilde, porque o orgulho
é o primeiro passo para a queda. Então seja humilde. Em tudo aquilo que você for fazer, seja humilde, porque o orgulho leva o homem à queda. O orgulho faz com que o homem caia em pecado, e através do orgulho é que o diabo tem derrubado muitos crentes. Então seja humilde. Em tudo dá graças pela vontade de Deus. Agradeça pelos problemas. Agradeça porque as provas que você está enfrentando são para fortalecerem a sua fé, são para amadurecer a sua vida espiritual. E por fim, cultivar também a esperança, mantendo os olhos na eternidade, aguardando o nosso Salvador voltar. Então cultive também a esperança. Espere no Senhor, porque brevemente Ele vem para levar a sua igreja e estaremos com Ele para sempre. O que é apostasia? Apostasia, do grego apóstasis, que significa afastamento. É quando alguém se afasta, ou ele se afasta da sua fé, da fé em Cristo Jesus, para uma outra doutrina ou para uma outra igreja que prega heresias, ou ele para de vez, mas ele se afasta, remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então isso ele faz por consciência, ele decide-se abandonar a fé, ou para voltar ao mundo, ou para participar de alguma heresia aí. Esse abandono acontece então sempre tem algo, né? Devido às adversidades na vida diária, e essas adversidades na vida diária que vêm sobre o crente, é por isso que o crente precisa estar em oração, é por isso que o crente precisa estar sempre em comunhão com Deus, para quando vir essas adversidades, ele vença, senão ele acaba abandonando a fé. Influências mundanas também. Ofertas criadas pelo diabo para agradar o crente, desprotegidos de Deus. Então veja bem, o abandono dessa fé, essa apostasia acontece pelas adversidades na vida diária, as influências do mundo e as ofertas que são criadas pelo diabo e essas ofertas agradam o crente desprotegido de Deus. As adversidades ficam difíceis pelo fato de o crente não viver uma vida plena de comunhão com Deus. Porque quem tem uma vida plena de comunhão com Deus, ele vence as adversidades, vence as influências do mundo e vence as tentações diabólicas. A falta de comunicação com Deus e o desinteresse pelas coisas eternas ajuda o crente a ser influenciado pelas ideias práticas do mundo. Então, quando ele não tem essa comunicação, essa comunhão com Deus, ou o desinteresse pelas coisas eternas, quando ele não tem isso, ele então é influenciado pelas ideias do mundo e pelas ofertas de Satanás. O diabo, vendo o crente sem proteção de Deus por causa da desobediência, ele coloca em sua frente o quê? Aí ele vai colocar pratos de lentilhas, ele coloca os frutos proibidos, ele coloca 30 moedas de prata, ele coloca objetos valiosos para a sua vida material, como aconteceu com Acã, lindas mulheres e homens que chamem a atenção, algo que destrua sua vida espiritual, que tire ele da presença de Deus, se ele faltar a comunicação com Deus e se desinteressar pelas coisas eternas
ele acaba então caindo nesta cilada e se afastando, apostatando-se de Deus. Por essas e outras, ele troca o céu, né? Ele troca o céu pelo inferno, porque ele não cultiva essa vida de fé. O que garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis? O que garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis? A fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis até a sua vinda. A fidelidade de Cristo. A fidelidade de Cristo nos garante. Agora, a fidelidade de Cristo nos garante sermos santos, se também nós buscarmos e vivermos uma vida fiel a Ele. A fidelidade dele nos garante. Agora, a nossa fidelidade ao Senhor é que vai fazer com que nós vivamos a vida eterna. Ser fiel a Cristo é não negarmos o nosso testemunho de cristão. Você está sendo fiel quando você não nega Cristo. E o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, não negar. Então, não negue a Cristo. Ser fiel a Ele é pôr em prática a sua palavra através da fé e confiança que temos de que Ele é a verdade e nunca nos deixará só. Então você é fiel quando você coloca em prática o que Ele falou. Colocar em prática a sua palavra na sua vida. Ter fé nele, ter confiança de que você, passando por problemas, passando por dificuldades, passando por adversidades, você confia que você não está só e que Cristo está com você nas horas mais difíceis, mais amargas, de mais sofrimentos e mais dores. Jesus está ali te abençoando. Ser fiel a Cristo e seguir o seu exemplo, ou ser seus imitadores, como disse Paulo. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, ser fiel a Cristo é seguir o exemplo de Cristo. Ele disse também que para nós sermos o seu exemplo. E também Paulo diz para sermos seus imitadores. Ele disse: Paulo diz para ser imitador dele, porque ele era imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1, Paulo fala para nós sermos imitadores de Deus, sede imitadores de Deus. Então, precisamos. Então, o que garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis? A fidelidade de Cristo nos garante isso, mas a nossa fidelidade é que nos garante a vida eterna. Em que está firmado a nossa certeza da vida eterna? Onde está firmado a certeza da nossa vida eterna? O nosso fundamento da certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio. Não é no nosso mérito que firmamos a nossa fé. Não é nas nossas obras, naquilo que fazemos, naquilo que somos, que firmamos a nossa fé. Mas a única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. A nossa fé, a certeza da nossa vida eterna, a certeza da nossa vida eterna, ela está firmada no reconhecimento que nós temos de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, garantindo para nós a vida eterna. Então, quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário
confessando os seus pecados, você então está fundamentando este sacrifício. Você está garantido de que você terá a vida eterna. Pelos nossos méritos, nunca alcançaríamos a salvação, pois somos pecadores e, como pecadores, precisamos de um mediador que nunca pecou. E um mediador que nunca pecou é Cristo. O que Jesus Cristo fez por nós, só Ele poderia ter feito, e mérito algum nosso assegura ou garante a vida eterna. Por quê? Porque um homem pecador não pode morrer por um outro pecador e aquele outro pecador ficar sem pecado. Por isso Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso Jesus Cristo aqui viveu como homem e nunca pecou, e morreu sem pecado por nós pecadores, para que os nossos pecados viessem a ser perdoados. É perseverando na fé que chegaremos no céu. Jesus disse em Lucas 9,62, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então não olhe para trás, avance, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando aqui nós estaremos com mais reflexões, agora da lição de número 13. Amém.